Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fia. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago para conversarmos sobre FIINFRA, o Christopher Smith da Capitânia, e hoje nós vamos bater um papo a respeito do mercado, mas também em especial o CPTI 11. Christopher, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse e que falasse aí o que é e como funciona o FIINFRA. Legal. Primeiramente, obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz aqui de poder ter acesso, tentar ter acesso ao investidor final, né? Muito importante para a gente esse tipo de comunicação e estar sempre próximo para responder dúvida e dar a cara a tapa também, né? Esse ano foi um ano complexo para crédito no geral, e então muito mais importante do que em anos bons. Bom, meu nome é Christopher. Eu faço gestão de crédito na Capitânia, então quase todos os mandatos que envolvem crédito vai ter um pouco da minha mão ali, seja estratégia de alocação, estratégia no mercado secundário, auxílio ali de analistas na hora de alocação primária. Eu estou na Capitânia há 11 anos, eu sou formado em Física pela Universidade de São Paulo e desde o primeiro momento fui envolvido no mercado financeiro. Então comecei minha carreira aqui na Capitânia mesmo, na área de multimercado, fazendo trade de estatístico, volatilidade, áreas bem mais relacionadas com física e estatística. E aí, no meio da minha carreira, eu acabei migrando para a área de crédito privado com o Arturo Profili. E desde então, venho assumindo cada vez mais a posição de gestão e controladoria aí dos mandatos. Falar só bem rapidamente sobre a Capitânia. A Capitânia Asset acabou de completar 20 anos, uma das mais longevas aí do mercado, especialmente focada em crédito. Nosso foco é crédito, imobiliário, infraestrutura e agronegócio. A gente está com 23 bi sob gestão. A gente tem um passivo bem diversificado, então a gente está disponível em todas as plataformas com fundos abertos, fundos previdenciários. Temos os fundos fechados listados, fundos imobiliários e os fundos de infra e fiagros. E a gente tem um passivo grande com fundação também, é um parceiro importante aqui da casa, capital de longo prazo, que permite que a gente consiga ancorar bons investimentos. O que é e como é que funciona, né, o FIINFRA, né, e esse mercado de infraestrutura? Não, legal. O FIINFRA é um produto relativamente recente. A B3 liberou a listagem dele em 2021, janeiro de 21. Ele basicamente é o fundo de renda fixa que você conhece da plataforma, aquele que tinha resgate, que você consegue entrar e sair. Então, aqueles fundos de infra tradicional que comumente tem janela de resgate ali em D30. Só que em vez de ter janela de resgate, ele é fechado, ou seja, você não pode resgatar, e listado em bolsa. Então, o paralelo óbvio aqui, para simplificar, é que ele é um fundo de papel de infraestrutura, assim como o fundo imobiliário de CRI é o fundo de papel do mercado imobiliário. Então, basicamente, é um fundo de renda fixa listado que paga dividendos, e os dividendos vêm de dívidas de projetos ou empresas do segmento de infraestrutura. A vantagem do produto é que você não paga IR nem no ganho de capital, quando você vende o investimento, e nem no dividendo. Então, é um produto 100% isento. E, Christopher, quais são as perspectivas para esse tipo de fundo no mercado, aí, com tudo que veio acontecendo, né, desde seu surgimento, e a perspectiva futura a respeito aí do mercado em geral de fundos de investimento de infraestrutura? Legal. Eu acho que os fundos de infra eles acabaram sofrendo um pouco por terem tido uma janela muito curta de colocação. Então, como eu falei, o produto surgiu em janeiro de 21 e lá para junho, julho de 2021, o mercado para colocações primárias ele se fechou por condições macro ali, não tinha muito apetite do investidor por produto novo, por fundos novos, e acabou que o mercado ficou pequeno, né? Poucos investidores, poucos produtos, e acabou sendo um pouco esquecido.
Eu acho que como é um produto que ele é até mais eficiente do ponto de vista tributário do que um fundo imobiliário, e o recheio dele ele é mais amplo, então você tem uma diversificação maior do que só o segmento imobiliário, né? Você tem vários segmentos de infraestrutura que você pode atuar, e você tem uma necessidade muito grande de investimento de longo prazo no país em infraestrutura, maior até do que o segmento imobiliário. Então você tem aí nos próximos meses, anos, a possibilidade no mercado de FII infra ficar até maior do que o mercado de fundo imobiliário de tijolo e de papel. De tijolo talvez não no primeiro momento, mas de papel com certeza. Você tem, tanto do lado do investidor, um incentivo maior tributário, quanto do lado do investimento, né, do tomador de recurso, uma necessidade muito grande de alocar. O que tende a deixar que você aloque bem o seu fundo. Quando você tem, né, uma necessidade de captação grande do investidor final, do tomador de recursos, isso faz com que a relação de oferta e demanda não fique tão desequilibrada. Você vai sempre ter a possibilidade de ter um bom ativo para comprar. Ou seja, tem muitas oportunidades e uma janela muito interessante, então, nos próximos anos aí, para que o fundo, esse fundo de investimento, esse tipo de fundo de investimento, então, cresça. E aí ele tem muito a ver com os ciclos, né? A gente até estava conversando um pouquinho antes de gravar em relação aos ciclos. Como é que funciona isso dentro de um fundo de infraestrutura, Christopher? Ah, claro. É o ciclo de crédito, né? Você fala aqui que a gente sempre vai conseguir ver muito claramente o início e o fim do ciclo de crédito no retrovisor, né? No momento que o ciclo está virando, no momento que o ciclo de crédito está indo do alto para o baixo, né, da alta para baixo, é muito difícil de você perceber. Não tem um indicador claro, não tem um motivo óbvio, né? Você não tem um ciclo que é sempre idêntico ao outro. Você tem ali alguns indicadores, mas é muito difícil você tomar a decisão de ser contrariano nos momentos de inversão de ciclo. Então, uma coisa que a gente tem como tese aqui é sempre, se o mercado está comprando alguma coisa, a gente tem que estar vendendo, e se o mercado está vendendo alguma coisa, a gente tem que estar comprando. Eu nunca vou acertar o ciclo na veia, mas eu vou estar melhor posicionado para poder se aproveitar das oportunidades que vão aparecer. Então, a inversão do ciclo é um momento de volatilidade, é um momento de oportunidade. Então, a gente tem que estar sempre se movimentando para não ficar para trás. E em infraestrutura não é diferente. Então, a gente acabou de viver no primeiro semestre um pouco relacionado ao caso de Americanas, uma diminuição grande de apetite por debêntures de infra, o que gerou uma abertura do spread de crédito do ativo. Então, a gente viu ali uma oportunidade muito grande para alocar. A gente comprou muita debênture de infra nesse primeiro semestre e a gente já está vendo o resultado disso. Então, 1/3 dessa abertura, né, desse ganho potencial que a gente armazenou, a gente já realizou. Então, o mercado já está voltando para a estabilidade, mas a gente ainda vê, tanto do ponto de vista macroeconômico, um potencial de fechamento de curva de juro real, quanto do ponto de vista de spread de crédito, nos próximos 6 a 12 meses, é uma janela muito boa para alocação nesse asset class. Maravilha. E agora falando mais especificamente do CPTI, né? Qual que é a tese, a estratégia você explicou um pouquinho, né, em termos de crédito, mas como é que é específico nesse fundo de investimento de infraestrutura? O CPTI, ele segue a macro tese de crédito da Capitã. Então, a gente tem o mesmo comitê de crédito aqui que aprova os ativos do CPTI, que aprova os ativos do CPTS, dos fundos abertos, dos previdenciários, dos exclusivos. Então, do ponto de vista de risco de crédito, ele passa pela mesma régua. O que você tem aqui é o direcionamento maior de ativos de infraestrutura para o CPTI. Infraestrutura é um segmento, provavelmente se a gente pudesse só fazer infraestrutura na Capitânia, a gente faria. Se tivesse essa possibilidade, se tivesse como só alocar no segmento. A gente gosta bastante, tem uma alta previsibilidade de fluxo de caixa, a modelagem em si é muito simples, você não precisa estimar padrões de consumo de pessoas físicas, você não precisa estimar
o gosto das pessoas. Você tem ali um fluxo de caixa contratado, ajustado pela inflação, e em alguns casos utilização ou não daquele ativo, e em alguns casos é mais simples ainda, simplesmente pelo ativo existir você já é remunerado. Então, essa simplicidade das projeções para a gente é muito importante, porque a gente sempre fala, aqui na Capitânia não tem nenhum gênio, ninguém aqui vai descobrir uma tese nova de investimento, e eu acho que o crédito não está aí para isso. O crédito está aí para ser chato, o crédito está aí para ser estável, recorrente. Essas são as palavras que você tem que ouvir quando você fala de crédito. Se seu gestor de crédito está gastando tempo falando de teses inovadoras, eu ficaria preocupado. Então a gente tem que ser chato mesmo, a gente tem que ser diligente. O trabalho aqui é o dia a dia de acompanhamento, de ficar em cima. E a tese do CPTI é essa: a gente quer ter um fundo pulverizado, então a gente não quer ter mais do que 5% de exposição em nenhum ativo, porque tem coisa que é imprevisível. Por mais que seja simples a modelagem, você tem diversos riscos de cauda que você não consegue projetar, você não consegue planilhar, e a única forma de se proteger é a diversificação. Então, para a gente isso é muito importante. A gente quer ter um fundo diversificado setorialmente e diversificado no número de ativos. Setorialmente, é difícil você fugir do que é o CAPEX do país, né? A necessidade de investimento do país, ela vai ditar como é o fluxo de surgimento de novos ativos, né? Novos investimentos. Então, dificilmente ao longo do tempo, se você abrir a carteira do CPTI, você não vai ter um investimento, em primeiro lugar, de energia elétrica, nos 3 segmentos, embaixo de energia elétrica, saneamento básico e rodovias. Depois você vai ter portos, mobilidade urbana, telecom e diversos outros segmentos menores e novos que vão surgindo. Então tem teses aparecendo o tempo inteiro. Iluminação pública é uma das mais recentes, talvez, que é bem interessante, mas são projetos menores. Então acho que, pensando em crédito, em ciclos também, uma das nossas teses que permeia a Capitânia como um todo é o giro da carteira. Então, eu comentei, se o mercado está vendendo, a gente tem que estar comprando, isso aí é para tudo. Então a gente todo dia lança mais de 200 preços para debêntures de infra, para todos os parceiros. A gente está na compra e na venda de todos os nossos ativos, tudo tem preço de venda, e a gente não entra em um ativo novo pensando em carregar até o vencimento. Acontece? Claro, essas coisas podem acontecer, mas o comitê de crédito, um ponto importante dele é a estratégia de desinvestimento. Então, uma vez que a gente está lá dentro, o que a gente tem que fazer para melhorar o perfil de liquidez, para melhorar o perfil da empresa, de forma que aquele ativo se torne vendável. Um ponto interessante que você colocou, Christopher, em relação aos segmentos, né, aos setores de infraestrutura. Sabemos que no Brasil é fundamental, é essencial, né, esse incentivo, né, nessa política público-privada, né. Você falou que tem algumas teses que têm surgido, mas tem algo interessante que você vislumbra e que ainda não tem, ou quais que você acredita que possa crescer? Porque, como você falou, né, em primeira energia, saneamento, rodovias, e em seguida vem os outros, né, segmentos menores, mas qual que você acredita que tem potencial e acha interessante, e os que possam vir surgir, que são importantes aí para o crescimento da infraestrutura no país como um todo? Legal. Eu acho que o principal aqui, acho que você pensar, até do ponto de vista social, você tem uma necessidade de investimento muito grande em saneamento básico. Hoje você tem basicamente 4 empresas que dominam o segmento, e as 4 empresas já estão bem alavancadas. Então acho que o surgimento talvez de novos players de infraestrutura seria interessante, de saneamento, de forma a você ter outros concorrentes menos alavancados, porque a quantidade de projeto é infinita. Então, se esses players que são bons operadores não tiverem acesso a capital novo, né, emissões primárias de ações, eles vão se alavancar cada vez mais e talvez tornar o risco menos palatável e, consequentemente, a taxa maior. E
E aí torna mais difícil investimentos novos, o crescimento. Então, acho que tem que surgir mais operadores de saneamento, bons operadores de saneamento, como a gente já tem vários. E de segmentos novos, a gente está sempre atento, né? A gente, como eu comentei, de iluminação pública. Esse é um segmento novo, a tese de risco é muito boa, todo mundo que paga a sua conta de luz tem uma tarifa que paga de iluminação pública, então você não depende de repasses de órgãos governamentais, estaduais, municipais, você mitiga um pouco esse risco de fundibilidade. É um dinheiro que cai direto do consumidor, numa conta separada, então você faz um CAPEX que é relativamente simples, né, instalação de lâmpadas de LED, manutenção, mas por mais que seja simples, é uma tese nova, e teses novas costumam trazer mais prêmio, porque o investidor tem que analisar, tem que sentar para ver. Então, você entrar cedo numa tese nova, que você tem bastante conforto, é natural que você vai ter um pouco mais de prêmio do que teses consolidadas. Então, a gente gosta de tentar fazer coisa diferente, gosta de tentar fazer coisa nova, e é difícil de saber aonde vai surgir a próxima novidade, mas a gente tenta ficar sempre atento. Uma tese que a gente entrou muito pouco, que a gente vê como mais complexa talvez do que o mercado precifica, é a tese de GD no segmento de energia elétrica. Eu acho que o segmento de energia elétrica, dada a abertura do mercado, né? Então eu falo que a abertura de mercado o governo está tentando ampliar a escolha do consumidor. Então, cada vez mais consumidores de menor e menor tensão têm a possibilidade de comprar energia diretamente de comercializadoras e não mais das grandes distribuidoras. Isso naturalmente leva a bastante disrupção. Dificilmente a gente consegue hoje antever quem que vai ser o ganhador, quem que vai ser o perdedor. E isso é algo que gera desconforto do nosso lado. Então, eu não estou aqui para apostar no longo prazo quem vai ganhar, isso aí é tese de equity, né? No curto prazo, eu quero alocar em segmentos que tragam mais certeza, mais confiança de rentabilidade. Então, acho que para equity é um investimento legal, né? Quem está interessado em ter retornos expressivos, mas pensando em crédito, acho que ainda tem alguma incerteza nos modelos. Tem projeto de GD super saudável, a gente até tem alocação em então ao longo do tempo a gente fez uma aprovação, mas era um projeto um pouco diferente, com contratos de longo prazo, um pouco mais no perfil tradicional de energia elétrica. E o outro segmento que você vislumbra aí que nos próximos anos possa aí estar despontando no Brasil por conta justamente de uma demanda? Tem algum que você está visualizando fora esse de iluminação pública, melhorias em outros segmentos correligados, por exemplo, agro com infraestrutura? Como é que você está observando a respeito? O agro é um ponto interessante, então você consegue sim fazer debênture de infraestrutura com tese de irrigação, e até tem uma no mercado, pelo menos uma. Mas eu acho que com a criação dos FIAGROS, a maioria das emissões de agro vão acabar voltando para CRA. Eu acho que a demanda por CRA ela hoje é grande, com a criação do FIAGRO ela se tornou mais relevante, e eu acho que pelo menos por alguns anos vai ser direcionado para CRA. E para o nosso lado acho bom, porque o agro é uma tese mais arriscada do que a infra, né? Então, acho que a infraestrutura ela é mais resiliente do que o agro, e a gente quer que o fundo reflita isso. Então, a gente não quer ter teses ali que dependam tanto de clima, que dependam tanto ali de escolhas do agricultor. A gente quer coisas bem mais de longo prazo. Mas tem sim, por exemplo, hoje um segmento que está sofrendo um pouco é o de telecom. Acho que fechou um ciclo aí de telecom, de M&A, de crescimento, e as empresas hoje estão bem alavancadas, mas é uma área que vai ter demanda de CAPEX muito alta nos próximos anos. A gente já está vendo um movimento de consolidação ali das empresas. Então tem empresas provedoras locais menores que estão precisando se consolidar, né, precisando crescer para ganhar escala, ganhar margem. Eu acho que isso é saudável e vai gerar
primeiro, uma estabilização no mercado. O mercado hoje está um pouco estressado. E, em segundo momento, uma necessidade de capital maior e talvez com movimentos menos agressivos dos acionistas. Um que eu acho que, não sei aí para qual tipo de fundo de investimento se adaptaria ou se adequaria melhor, mas é data center. O que você acha a respeito? É uma necessidade muito grande, né? Acho que data center hoje talvez seja um grande gargalo aí de crescimento de várias empresas. Hoje um custo ainda é alto para as empresas, né? Então você tem uma barreira de entrada para novos entrantes, né? Empresas menores acho que não conseguem arcar com o custo de um data center, mas à medida que você vai construindo mais, o custo vai caindo, você vai conseguindo abranger mais pessoas. Eu acho que pode fazer bastante sentido, sim. Acredito que não exista nenhuma debênture de infra hoje lastreada em tese de data center, mas várias das teses de telecom, as companhias, quando a emissão é na companhia, a companhia tem um viés ali de data center também, ou pelo menos um braço de data center. Eu acho que vai ter sim cada vez mais. Investimento em tecnologia, assim, a demanda é infinita, né? A gente vai precisar crescer nisso, o país é grande, a gente vai precisar ter comunicação. Acho que a nossa infraestrutura de base ela é razoável, então você tem, ou seria bom se a gente tivesse uma infraestrutura de trilhos, né, de locomoção ali de vagões melhor, mas eu acho que talvez saia do papel um projeto ou outro que vá nesse sentido. De resto, eu acho que tecnologia vai ter uma demanda grande, mas a gente tem muita demanda de coisas básicas também, então recapeamento de rodovias, como eu comentei, saneamento básico é um óbvio ali que tanta gente mal atendida, subatendida. A gente vai, assim, se for começar a falar de todos os segmentos que precisam de capital, a demanda do Brasil ela tende ao infinito. Eu sempre comento, né, que ferrovia, você falou de vagões, ferrovia é algo tão importante, seria uma via tão necessária de você explorar mais no bom sentido, né, da palavra, mas fazer essa exploração em termos de produção e até mesmo de turismo, né, você interligar lugares, não só ter uma alternativa às rodovias, né. Rodovias a gente sabe, é importante, é necessário, tem muitas rodovias ainda para serem melhor reestruturadas, mas acho que ferrovia e hidrovia também é algo importante, né, para o crescimento do país como um todo, né, Christopher? Sim. O ferrovia acho que é o mais complexo, né, porque é um investimento mais óbvio, é um investimento que deveria ter sido feito 100 anos atrás e por diversos motivos nunca foi feito. Então, sem entrar nos detalhes, mas eu acho que se houver um alinhamento maior dos interesses, especialmente para transporte de carga, escoamento de grãos e minério de ferro, e outras commodities, é um investimento quase óbvio, né? Mas vamos torcer aí para, talvez nesse governo, talvez no próximo, haver um alinhamento maior. Maravilha. Qual foi a escolha do benchmark do fundo e o porquê? O fundo, ele as debêntures de infra, vou falar assim, voltar pelo ativo, né? As debêntures de infra, elas têm que ser indexadas ao IPCA+, ou a pré, né? Você pode emitir uma debênture de infra IPCA+, ou pré. E eu acho que foi uma escolha natural de se manter ao indexador. Então a gente quer entregar um produto que você vai fazer uma aquisição de um produto inflação mais. Então acho que o ativo tem um investimento, né, um viés de longo prazo, as debêntures são longas, o Brasil é um país incerto, tem inflação, então acho que é o casamento mais natural entre o ativo, que são as dívidas que a gente tem lá dentro, e o passivo, que é o investidor. Você manter esse indexador.
Tem espaço para ter um fundo idêntico que faz hedge, entrega CDI+? Tem. Acho que é um bom produto também, mas acho que especialmente agora, dado o cenário macro, a possibilidade de fechamento da curva de juros, eu acho que o IPCA+, é o indexador correto para se estar. Ele é o mais, diria, o mais previsível, Christopher, dentre os outros? Eu acho que, se você falar de previsibilidade, eu acho que o CDI+, ele acaba sendo ele menos volátil. Então, ele é menos volátil, eu diria mais previsível. O IPCA, ele tem aquela componente de curva de juros real, né? Então, se a NTNB abre, se a NTNB fecha, a gente tem uma remarcação no nosso portfólio, e isso é sensibilizado na cota patrimonial. Mas quando você olha para o longo prazo, o IPCA+, falar o IMAB, que é o indexador de verdade, ele tem uma performance em várias janelas, se não todas, superior ao CDI. Então, quem tem estômago para um pouquinho de vol no curto prazo, tende a ter bons retornos no longo prazo. E poderia falar, então, quais são as perspectivas que você tem para o CPTI 11 em si? Assim, eu diria que é o meu fundo favorito aqui da casa. Todos os sócios aqui têm alocações grandes em todos os produtos da casa, né? A gente gosta de estar alinhado com o investidor, mas o CPTI é um que tem uma parcela maior ali dos investidores aqui da casa. Eu acho que um alinhamento muito bom entre taxa, especialmente agora, como eu comentei, houve um problema de liquidez, eu diria, no mercado. Então não há um problema de crédito, os ativos não têm mais risco hoje do que tinham 6 meses atrás, mas eles têm mais taxa. Então acho que essa taxa, comparativamente ao risco de crédito, dado que o fundo não tem risco de liquidez, então como o fundo não tem resgate, eu nunca vou ter que fritar um ativo, eu nunca vou ter que vender algo quando eu não acho que é o melhor momento, e isso beneficia o investidor que compra a cota do fundo. Então esse tempo que você dá para a gestora se reorganizar, tomar a melhor estratégia, esse tempo ele vai ser refletido em retorno. Então, acho que é um fundo que tem tudo para os próximos 6, 12 meses, 6, 18, 24 meses, aí depende da política macro, né? Mas política fiscal e macro. Mas hoje a gente tem uma perspectiva para os próximos 12, 18 meses muito boa. Tem uma janela de emissão aí no curto e médio prazo? Na verdade, a gente está em roadshow agora, né? A gente está com a quinta emissão, com emissão de 300 milhões de reais, podendo chegar a 375. Então, a ideia dessa emissão é, primeiro, se aproveitar desse momento que eu estou falando. Então, a gente tem muita coisa boa para comprar, com bastante taxa. Historicamente, a gente está nos melhores momentos para se alocar em infraestrutura. E a gente quer melhorar também a liquidez no mercado secundário. Então, a gente quer pelo menos ter 1 milhão de liquidez por dia com recorrência. Então, o fundo já teve em algumas janelas ali, alguns meses, uma liquidez de 1 milhão, mas a gente quer que esse 1 milhão seja piso e não teto. A gente quer realmente poder trazer mais investidores. E a pergunta, momento marketing aqui em relação aos fundos de investimento. Christopher, por que investir no CPTI 11? Bom, uma gestão comprovada, a casa já tem mais de 20 anos de existência. Para crédito isso é bastante, então é muito normal um ciclo adverso de crédito interromper a vida de uma gestora. É difícil se recuperar quando você comete alguns erros básicos do tipo de diversificação. Então a gente acho que já tem uma tese comprovada, a gestora é comprovada, a gente tem um fundo diversificado que é muito importante, a gestão ativa, o giro de carteira. Então a gente tenta fazer a melhor alocação possível no segmento de infraestrutura e o mais diversificado possível, que no final do dia é algo que é quase irreplicável pelo investidor final. A gente vai ter entre 40 e 100 teses de investimento num fundo, não dá para o investidor final acompanhar isso e atingir esse nível de diversificação. Você tem o caso, por exemplo, de Light, né? A Light, distribuidora de energia do Rio esse ano,
pediu recuperação judicial, ela tinha mais de 2 bi de debênture de infraestrutura que estavam quase 100% colocados em pessoa física. Então foram pessoas que montaram posições que infelizmente agora estão arroladas numa recuperação judicial. Esse é a situação de que você fica meio que de mãos atadas, né? Você imagina ter tantos investidores, pessoa física, ligadas a uma debênture, e, enfim, como é que fica isso, né? É um mercado que é bom para a gente, por um lado, ter pessoa física comprando e vendendo debênture de infra, porque a gente consegue fomentar essa liquidez, potencialmente ganhar um pouco no giro da carteira. Só que, ao mesmo tempo, é um mercado cruel para a pessoa física. Então, você já teve 2 casos bem emblemáticos, né? Você teve Rodovias do Tietê e agora Light, 2 debêntures bem colocadas em pessoa física, que vão gerar prejuízos relevantes. Gostaria de, mais uma vez, te agradecer, Christopher, aí, por você ter vindo bater um papo, falar um pouquinho sobre o CPTI, qual que é a sua tese, qual que é a sua estratégia, a perspectiva em você enquanto na equipe de gestão em relação a esse mercado, né, que tem muita coisa para acontecer, um mercado aí pujante, né, como a gente fala, em relação a tanta demanda de infraestrutura e de muita coisa que ainda tem para surgir. Gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais e as mídias sociais para quem tem alguma dúvida, quer entender um pouquinho mais a respeito. Esse momento é o segundo momento marketing aqui, Christopher. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu falei, é muito importante para a gente ter essas vias de acesso ao investidor final, deixar aqui nossas considerações e realmente aparecer para o mercado, ser só mais um nome. Nas mídias sociais, a gente está sempre como Capitânia Investimentos. Então, se você entrar no nosso site, lá tem os links para o Telegram, tem os links para todo tipo de acesso à informação, desde os fundos abertos, fechados, de infraestrutura, os listados de fundos imobiliários, previdenciários. Então, a gente tem uma grade completa ali. Eu convido aí todo mundo a conhecer todos os nossos produtos. E do lado do CPTI, realmente, acho que poucas vezes houve um momento onde o ativo debênture de infra estivesse tão atrativo, e a gente tem bastante coisa para fazer nos próximos 6, 12 meses e bastante resultado para dar. Acho que a tese do fundo fala por si só, pode puxar os gráficos de rentabilidade, vamos falar, o dividend yield que o investidor costuma ver é bem atrativo, comparado com outros fundos de infra e comparado com fundos imobiliários de papel. E a gente quer continuar entregando esse resultado e essa gestão de qualidade aí que o investidor já está acostumado aí da Capitânia. Maravilha, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Christopher. E pessoal, até o próximo episódio do podcast. Até lá, tchau, tchau, Christopher, muito obrigada. Tchau, obrigado.